noite a todos, boa noite às mulheres em especial. Nós estamos vivendo dias tão difíceis no nosso país, dias de crise, né? Mas não deixa seu coração ser sobressaltado pelo medo, pelos temores, não. Confie em Deus, Ele está no comando. Se Ele comanda esse universo tão grandioso, se Ele comanda tudo para que esteja em ordem, Ele não vai comandar a vida dos seus servos, não vai controlar e decidir e abençoar e guardar a vida dos seus servos, não é mesmo? Então, que você esteja confiando que Ele está trabalhando por você, que Ele está cuidando de você, tá bom? Hoje eu gostaria de falar sobre o assunto dos uniformes. Normalmente nós tiramos às vezes alguns dias para comentar sobre algumas dúvidas referentes ao uniforme e eu queria falar hoje especificamente sobre algumas perguntas. Mas antes, eu queria comentar sobre disciplina, porque tem muito a ver a disciplina e o uniforme, né? A gente vê que a disciplina no reino de Deus é uma prioridade. É a forma como Deus possibilita para que as coisas aconteçam. Ele preza por ordem, ele preza por reverência, por disciplina. Ele e a sua casa e os seus servos. Nós vimos isso desde que o tabernáculo foi instituído, onde ele determinou como tudo deveria ser. Em detalhes, ele especificou cada coisa. E aqueles que desprezaram essa instrução, como Nadab e Abiú, que acharam que podiam fazer como bem entendesse, porque esses dois tinham um espírito já dessa sociedade moderna. O mesmo espírito que havia neles há na nossa época, né? Que as pessoas acham que podem fazer as coisas como bem entendem, do seu jeito. Elas desprezam a orientação e fazem as coisas ao seu modo. E eles foram terrivelmente prejudicados, porque perderam a vida. Num episódio que eles acharam que poderia pegar o fogo de qualquer outro lugar e apresentar no altar do incenso, enquanto Deus disse que o fogo, as brasas deveriam vir do altar do sacrifício. Então, tá vendo? Aparentemente são detalhes, mas detalhes que contam muito para Deus, que revelam muito da vida espiritual, do temor de uma pessoa. Então, nós não podemos hoje absorver esse espírito mundano que há nas pessoas, em que elas zombam, satirizam, questionam, criticam. Você vê que as pessoas às vezes tomam determinadas posturas tão feias, tão infames e nem ficam vermelhas. Mas as pessoas que são de Deus, elas não têm esse procedimento. Elas se diferenciam com o seu temor. Então, quando é se falado de alguma coisa, de alguma determinação, de alguma direção, imediatamente quem é de Deus vê aquilo como vindo do próprio Deus, vindo do seu espírito. E elas têm temor e acatam. Elas têm reverência pelo sagrado. Reverenciar é você ter um respeito. Então, quando você despreza as coisas de Deus, quando você quer fazer do seu modo, quando você ignora o que Ele fala, você está desprezando o seu chamado. Você está desprezando o privilégio que você teve ao ser escolhido por Ele e está vestindo esse uniforme, né? Que não é pouca coisa, é um privilégio enorme. Então, hoje eu quero falar de algumas dúvidas que chegam, que às vezes tem pessoas, eu tenho a Mari aqui comigo hoje. Boa noite, Mari. Boa noite, dona Núbia, tudo bem? Às vezes nós recebemos alguns e-mails, Mária, eu estou me lembrando de uma jovem, eu não lembro agora qual estado, que ela disse assim, poxa, eu não vejo mal nenhum em pintar as unhas do jeito que eu gosto. Por que tem regra com respeito ao esmalte? Então, eu acho que foi você que respondeu o e-mail dela, eu cheguei a ler, mas não respondi. E eu pergunto para você, eu vou inverter, vou te responder com uma outra pergunta. Qual o problema em você se submeter? Será que a unha faz tanta diferença assim? Será que está acima do seu privilégio em servir a Deus? Então, o fato de você falar assim, por que não pode ser com uma florzinha pequenininha? Mas se a gente abre a oportunidade de usar-se unhas decoradas, você fala assim, ó, pode usar desde que seja discreto. O parâmetro de descrição para mim é um. É diferente. O seu parâmetro é outro. Daqui a pouco as pessoas vão estar com unhas enormes, com unhas com a bandeira do Brasil, com a bandeira do Corinthians, né? Porque quando você olha na internet os vários modelos de unhas decoradas, você vê que é uma infinidade. Com certeza. E às vezes o que é discreto para você, para outra pessoa, não é discreto. E você vai estar chamando a atenção daquela pessoa, né? Com a sua unha. Sabe, na obra de Deus, na casa de Deus, a gente não chama atenção. O homem não é a atração principal.
Quem é o principal ali é Deus. Nós somos meros coadjuvantes. O bispo disse uma frase essa semana, no culto dele de 6 horas da manhã, que nós temos que honrar a Deus de maneira que o ser humano mereça zero da nossa adoração, do nosso né? Não é que você não vai valorizar a pessoa, mas você não vai dar louvores a ela. Nós não estamos aqui para aparecer. Nem eu, nem você, nem ninguém. Esse lugar é de Deus. E quem toma esse lugar, quem toma essa glória, né? O Salmo 115 fala assim: não a nós, Senhor, não a nós. Ao Senhor seja a glória. A ti seja dada a glória. Uma glória que pertence só a Ele. Então, por que eu quero chamar tanto atenção assim? Será que uma unha vai fazer uma diferença tão grande na minha aparência? E às vezes a pessoa abriu mão de tanta coisa e está sendo vencida pela unha, né? E às vezes pega esse espírito crítico do mundo, né? Que você tem que criticar tudo, você tem que discordar de tudo. Parece que é moda hoje. Você já reparou? Que todo mundo tem que emitir uma opinião e normalmente que seja uma opinião polêmica, que contrarie, que choque. Parece que as pessoas querem aparecer dessa maneira, né? Uma maneira negativa. E acaba trazendo o mundo para dentro da igreja. Então, Mari, essa pergunta aqui, a número 1, o uso de acessórios com uniforme de obreira. Porque no manual, creio que vocês já devam ter ido lá no nosso site, tem um manual online. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar o manual. E no manual, nós não especificamos o uso do relógio, ou do anel, ou da pulseira. Nós nos limitamos a falar sobre as presilhas e os brincos, não é? Isso mesmo. Somente a presilha e os brincos estão lá. Porque os demais acessórios nós deixamos para o bom senso. Nós desaconselhamos o uso. Um exemplo, você está com o seu relógio. Hoje em dia, o modelo do relógio é grande, não é? Dificilmente você encontra uma pessoa que usa um relógio pequeno. Às vezes nem tem para comprar, eu não sei. Mas assim, a moda é relógio grande. E a moda veio com o pulseirismo, que você não usa só o relógio, você tem que colocar 4, 5, 6, um monte de pulseira junto com o relógio. Então você imagina que aquele braço para trabalhar, para servir, para acudir uma criança, uma senhora, fica complicado. Então, qual o problema da pessoa tirar aqueles acessórios e por 2 horas, enquanto ela está no salão, ela trabalhar e depois ir lá e colocá-los novamente? Então, nós orientamos as obreiras. Não é que a gente está proibindo, restringindo. Nós orientamos para o seu bem e para o bem das pessoas, porque você também pode se machucar, né? Com certeza, obreira. E às vezes não é nem o tamanho do relógio ou das pulseiras. Às vezes você diz assim, ai, mas a minha pulseira é tão pequenininha, eu vou estar usando ela é tão pequena, não vai machucar ninguém. Só que você esquece, obreira, que às vezes você vai ajudar uma pessoa e essa pessoa está com um brinco. E às vezes você vai segurar a pessoa que passou mal e a pessoa engancha o brinco dessa pessoa na sua pulseira. E aí você pode machucar essa pessoa. O que essa pessoa chegando pela primeira vez, saindo da reunião machucada, vai pensar? Então, obreira, para sua segurança e a segurança das pessoas, é bom que você evite esses acessórios. Mari, a próxima pergunta. Pode-se usar trança e tiara juntas com o uniforme? Obreira, ou você usa a trança ou a tiara. Porque não fica, né, dona Núbia, bonito usar a trança e a tiara. Muita coisa, né? Acaba ou você tirando... querer colocar todos os acessórios juntos ao mesmo tempo. Ofusca a beleza daquela pessoa, né? As pessoas não sabem nem para onde olha, se para a trança, se para o arco dela. Devemos usar somente cabelo preso em todas as reuniões? Obreira, muita gente está olhando aqui para o templo, né? Aqui no templo, as regras nas reuniões e também o uniforme é diferente. Então, aqui no templo, realmente, as levitas só usam o cabelo preso. Em todas as reuniões. Em todas as reuniões, mas é regra somente no templo. Você deve dar uma olhadinha no manual, que lá tem várias opções de penteado para você estar usando, inclusive o cabelo solto. E, inclusive, uma outra pergunta muito recorrente, que é a mesma situação, a base é a mesma, sobre o brinco de bolinha, né? Isso, também. As pessoas às vezes confundem, falam assim, só posso usar brinco em pérola ou um brinquinho de bolinha? A regra aqui no templo é essa, mas para as demais igrejas, para as demais obreiras, não. Você deve usar um brinco pequeno, mas não tem uma regra específica do modelo do brinco, né?
Agora, vamos para a última pergunta. A posição correta do uso do crachá. Em qual posição que eu devo colocar o meu crachá? Mari, andando pelas igrejas, eu já vi crachá de pendurado, eu já vi crachá aqui preso aqui na cintura, preso Muito na comum. gravata. E aí, orienta como é que deve se usar o crachá? Então, referente a isso, a senhora observar em várias igrejas, e a gente está também observando, colocamos essa dúvida no manual. Lá no manual você pode verificar aí, olha só, a posição do uso do crachá, onde as obreiras devem usar o crachá e os obreiros também devem usar o crachá. Essa é a posição correta, tá bom, obreiro? O crachá, gente, é para identificação. Então, ele deve estar num lugar que possibilite a visualização fácil. Quando você coloca o crachá na cintura, a pessoa quer ver o seu nome, ela vai ter que olhar para baixo. Isso não é correto. Então, o crachá fica na posição do tórax, de maneira que o olhar fique na mesma linha, que facilite a visualização dele. Então, para os homens, nós aconselhamos um terceiro botão da camisa. Para as mulheres, no primeiro botão, seja do Spencer ou seja da blusa. Tá bom? Então, Mari, vamos nos despedir. A gente continua à disposição para responder as suas dúvidas, mas eu creio que se der uma lida minuciosa no manual, reler, interpretar direitinho, não vai ter tantas dúvidas assim, tá? Mas nós nos colocamos à disposição. Caso você queira falar alguma coisa do uniforme, alguma coisa referente às reuniões, alguma sugestão, nós estamos à disposição, tá bom? Um abraço e até o próximo programa. Tchau.